trabalho de não eleger esses parlamentares que desviam emenda é o eleitor que de 4 em 4 anos dá ali, né, um cheque em branco para que as pessoas possam cuidar do dinheiro, né, que vai ser distribuído para o país, como a gente está explicando, e também dos projetos de lei que são feitos. Então a responsabilidade também do eleitor é bastante grande. A gente tem uma tabelinha com esses valores das emendas que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui para quem está acompanhando o programa. Acho que dá para colocar no telão, Maria? O Chalders vai ler porque eu estou sem óculos. Isso aqui, Chalders, na verdade, essa tabela é bem interessante porque ela mostra o crescimento, tá vendo, de emendas de 2016 para 2025, o quanto que explodiu a quantidade de recursos que os deputados e os senadores poderiam destinar, né, do orçamento. Então, assim, é um número que foi crescendo ali em 2016, 3 bilhões de reais, né? Acho que são bilhões ali, né? 2018, 9 bilhões, 2020 já são 21, 2022, 28 bilhões, então minha vista tá boa. 2024, 41 bilhões, aí tem um autorizado. O que é isso, Chalders? Explica aí. Isso daí é o seguinte, é porque quando o orçamento nosso ele é autorizativo, que chama, Andresa, significa o seguinte, você só pode gastar se você tiver limite dentro da lei, se tiver passado no orçamento uma previsão legal para você gastar aquele dinheiro. Se não tiver na lei, você não pode gastar. Então esse valor aí autorizado que a gente está vendo é o que a lei autoriza você a gastar com aquele fim, entendeu? Por isso que está lá, ó, deputado federal e senador, 24 bilhões, somando os dois, né? Ali vocês estão vendo 19 mil, mas é porque é milhão, né? Então assim, na verdade ali é 19 bilhões mais 5 bilhões, então dá 24,5 bilhões aí. Entre deputado e senador. E a gente chega aos 50 bilhões. Então, em 2016, eram 3 bilhões que o Congresso destinou, né, pôde decidir onde o governo deveria colocar esse dinheiro. E a gente pula para 50 bilhões em 2025. Pra vocês verem o salto, né, que isso tomou. Por isso que o governo federal diz, né, acho que o Lula já falou essa palavra, que o Congresso sequestrou o orçamento. E é muito difícil que um governo consiga trazer esse orçamento de volta para o Executivo, porque aí a gente vê esses embates entre o Executivo e o Congresso, muito por conta desses recursos. Tem um estudo aqui que eu quero ler um pedacinho, Chalders, que eu achei bastante interessante, que são de 3 acadêmicos, que diz o seguinte, do Hélio Tolini e do Marcos Mendes, né, que são especialistas aí. O Hélio Tolini foi consultor da Câmara, é um dos maiores especialistas do país nesse tema. Marcos Mendes também é economista. Também né? Eles grande especialista em contas públicas. E eles fizeram um estudo comparando o que está ocorrendo no Brasil com o resto do mundo, porque se fala muito no Congresso que não, é assim em todo lugar, mas não é assim a história verdadeira. A pesquisa questionou a justificativa comum de que a expansão das emendas no Brasil seria uma convergência com a prática internacional, onde o Legislativo teria o poder da bolsa, o poder do dinheiro, né? O estudo conclui que o sistema brasileiro é atípico, conferindo ao Congresso Nacional um poder de determinação orçamentária significativamente maior do que o observado nos outros países, onde o Executivo geralmente mantém o controle desses recursos. Essa atipicidade se manifesta na obrigatoriedade de pagamento das emendas, que são essas emendas impositivas que a gente comentou aqui, na reserva prévia de recursos, na alta proporção das emendas em relação às despesas discricionárias e na intervenção do Legislativo na execução orçamentária. Por fim, os autores argumentam que o fortalecimento do Legislativo via emendas é um sintoma de desarranjo institucional que pode levar à instabilidade política em vez de um fator de equilíbrio democrático, ou seja, tudo o inverso do que o Congresso alega, né, que poderia justificar essa autonomia, né, que eles se deram para manejar tantos recursos do orçamento. Tem um ponto aí, né, Chalders, que se fala bastante também, que o Congresso reclama, que diz o seguinte, o Supremo ele está interferindo numa função típica do Congresso, que é a decisão de definir, né, para onde vai parte do dinheiro do orçamento, o que deve ser feito com parte do dinheiro do orçamento. Realmente isso está na Constituição e os parlamentares têm este direito de direcionar recursos
para os estados e os municípios. O problema, muitas vezes, é o que eles fazem com esses recursos, né? Então tem muita crise agora, ultimamente, principalmente por conta dessa última operação da Polícia Federal, determinado pelo ministro Flávio Dino, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, que eles dizem que ele está investigando a forma como esse dinheiro era distribuído. Lá no Congresso eu descobri essa semana só, Childers, eles chamam de pizza. Então eles pegam o dinheiro de uma comissão, essa emenda de comissão. O que é a comissão? É um grupo de parlamentares que se reúne ali para discutir determinados temas. Então o Childers falou aqui da Comissão de Integração Nacional, que discute principalmente essas obras aí de infraestrutura, né? Acho que a gente pode dizer assim, de onde não tem água, onde que está faltando energia, esses tipos de obras aí pelo país. Essas comissões, elas têm um valor de recursos, e só que esse valor não ficou entre os deputados da comissão. Os líderes partidários se reuniram e decidiram distribuir esse dinheiro para quem eles quisessem. E aí que vem a questão do orçamento secreto, porque ninguém sabia para quem que eles estavam dando esse dinheiro. Então, quem sabia era o Congresso, que fazia as listas, né? Na verdade, os líderes partidários e o presidente da Câmara, e a Secretaria de Relações Institucionais, o Ministério de Relações Institucionais, que é um ministério hoje comandado pela Gleisi Hoffmann, já foi comandado por muita gente, que recebia essa lista e mandava para os ministérios, para que os ministérios pagassem esses recursos indicados por esses parlamentares. Então, uma forma de distribuir o dinheiro, né, Childers, que não era democrático, porque ninguém sabia para quem que esse dinheiro ia, né? Mas necessariamente a corrupção não estava ali, né? A corrupção está na ponta, né? Sempre. Agora, isso daí é uma coisa importante da gente frisar. A emenda de comissão, ela é um tipo, sim, de orçamento secreto. O orçamento secreto não acabou com o governo Bolsonaro. O orçamento secreto continua no governo Lula a pleno vapor desde 2023. Embora ele tenha prometido na campanha. Ele prometeu na campanha, vou acabar com o orçamento secreto. Não acabou nada, continua igualzinho. E o Bolsonaro falaria como? Nunca existiu isso daí, pô. Orçamento secreto aí. Isso é coisa da mídia aí, pô. Coisa da Andresa. Mas enfim. O fato é que, eu vou contar uma anedota, Andresa, só para mostrar como é que se deu essa continuidade do orçamento secreto, né? A emenda de comissão, ela é o orçamento secreto no sentido de que você pega uma parte grande do dinheiro, bota na mão dos presidentes de comissão, e note que são poucas as comissões que têm dinheiro para distribuir, a maioria não tem nada. Comissão de cultura, comissão de direitos humanos, desculpa, não tem emenda, tá? Quem tem emenda é comissão de saúde, comissão de infraestrutura, comissão de turismo, principalmente esses três. No sentido de que o presidente dessa comissão assina a distribuição desse dinheiro e ninguém sabe quem são os padrinhos das emendas, os verdadeiros donos das indicações, igualzinho o que acontecia no orçamento secreto tradicional, que é o do chamado RP9, né? Que é uma sigla, se você quiser depois eu explico de onde é que veio esse nome. Acho que é bom. Uhum. Mas enfim, esse emenda de comissão, ela surge quando o Supremo Tribunal Federal, ainda com a ministra Rosa Weber, determina a proibição das emendas de relator. Então, o Supremo vai lá e fala, não pode emenda de relator, entendeu? Naquele ano, quem era o relator do orçamento? Era o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Isso foi em 2022. Marcelo Castro era o relator do orçamento daquele ano. Ele pegou e multiplicou por 30, por 20 vezes, o valor das emendas de comissão, fez esse valor que era irrisório, né, que era praticamente esquecido, esse tipo de emenda. Fez ele subir muito, chegar à casa das dezenas de bilhões de reais e botou 80% desse valor numa certa comissão, que era a comissão de infraestrutura do Senado, a comissão lá do Senado que, surpresa, ele veio a ser o presidente no ano seguinte, né? Então, assim, aumentou pra caramba o valor das emendas de comissão, botou a maior parte do dinheiro numa comissão específica do Senado Federal, que por coincidência veio a ser presidida por ele. Então, na prática, ele continuou tocando o orçamento secreto em 2023, no primeiro ano do governo Lula, na qualidade de presidente dessa comissão aí, com todo esse valor para poder destinar. Uma outra forma que o orçamento secreto continuou, Andresa, é a chamada emenda por fora, a emenda extraoficial, a emenda RP2. O que é essa emenda?
é um negócio que não é, formalmente, nem sequer se trata de uma emenda, não apareceu nesse quadrinho aqui, porque a gente também não tem como quantificar exatamente quanto que é você pegar um pedaço do dinheiro livre do Poder Executivo, que é isso que é o RP2, e botar ele para indicação do Congresso. Então, o dinheiro de saúde acontece muito isso. Tem uma parte da verba da saúde que vira indicação de deputado e senador, sem deixar de ser, teoricamente, verba do Poder Executivo. Na prática, virou emenda, no papel, não, entendeu? Então, isso é uma forma de orçamento secreto onde você está dando mais para uns do que para outros, condicionando a liberação à votação com o governo, fazendo isso de uma forma debaixo do pano, em que não tem transparência, que não é possível saber. Por exemplo, teve uma votação importante no Congresso esses dias, cerca de 10 dias atrás, que foi a votação que determinou a suspensão do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio. Nesse caso, Andresa, eu peguei lá os números e fui ver, porque eu sou meio negócio de nerd de número, e aí eu fui lá ver o que aconteceu. Teve uma maioria, assim, um número muito expressivo de deputados do Centrão votando para salvar o Glauber Braga. Por que será, né? Por que será, né? Assim, se essas pessoas foram remuneradas via emenda parlamentar normal, isso daí vai aparecer nos próximos dias, a gente vai poder dizer, fulano de tal votou para salvar Glauber Braga e depois recebeu X milhões de emenda parlamentar. Se for usado o modelo da emenda de comissão, se for usado o modelo do RP2, dessa emenda disfarçada aí do orçamento secreto do Lula, aí não tem como fazer essa afirmação, entendeu? Não tem como a gente quantificar que houve uma troca de emendas por votos. E essa que é a beleza da coisa, entendeu? É para isso que foi preciso manter o orçamento secreto, para o governo ter esse tipo de... para o governo continuar tendo esse tipo de controle sobre o Congresso. Isso tudo é inconstitucional, né? A Constituição garante a transparência, né, desses dados públicos, ela garante a equanimidade, todos os parlamentares deveriam ter o mesmo valor e uma série de outras coisas ali que a Constituição coloca, por isso que o Supremo mandou acabar com o orçamento secreto, mas como o Schauder já contou, eles deram um jeitinho de criar outro tipo de orçamento secreto. Agora, tem uma coisa também.